Bom dia, estamos aqui para mais um podcast, o último do ano, extremamente especial com a nossa convidada e diferente, porque infelizmente não vamos ter a presença da Rê nem da Dani, elas tiveram compromissos que não poderiam ser remarcados, mas temos hoje a nossa amiga, parceira, maravilhosa Fã número Jordana. 1. Recíproca, essa nossa, o fã que nós temos uma pela outra. E a nossa convidada mais que especial, Simone Defrem. Seja bem-vinda. Vou falar um pouquinho de você, porque o seu currículo é imenso. Nós ficaríamos o podcast inteiro falando dele. Então, vamos resumi-lo e já é maravilhoso aqui. Então, Simone Defrem é mãe, empresária, mentora de mulheres que desejam reconhecer seu valor e transformá-lo em um negócio. Atua como também consultora em desenvolvimento organizacional, com foco em saúde mental, NR1, ó, que importantíssimo, e como conselheira em processo de sucessão familiar profissionalizada, guiada pela espiritualidade, pela família e pelo trabalho. Pilares que sustentam sua trajetória. Tem como dom ouvir o que não é dito e, a partir de uma visão sistêmica e integrativa, ajudando pessoas e organizações a revelarem novas identidades e a ocuparem o lugar que lhes pertence. Acredito que o ser humano possui dentro de si uma capacidade extraordinária, capaz de gerar vida em diversos momentos, criando relações e negócios sustentáveis. Formações, graduada em Direito, Master in Business Administration, em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Lideranças, com certificação pelo Programa Internacional Business em Europa, Lisboa, Portugal, coach pessoal, organizacional, consteladora familiar e organizacional. Antes de passar a palavra para você, Simone, como isso que você traz da sua experiência, da sua mentoria, faz parte desse nosso projeto. O de ouvir, o de sentir a espiritualidade. E que maravilha nós encerrarmos esse podcast do ano com você. Seja muito bem-vinda e nós vamos querer ouvi-la agora, falando um pouquinho mais de você, dessa espiritualidade que lhe traz como caminho e como você entende e o que é espiritualidade para você. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite de estar aqui conversando com vocês. É um grande presente que a espiritualidade traz diante de um ano muito desafiador. E a espiritualidade é sobre isso. Quando a gente assume o nosso lugar dentro das constelações familiares, a gente também encontra quem nós somos. E quem nós somos é lidar também com as nossas sombras, com aquilo que está no escuro e que precisa de luz. E toda vez que a gente coloca luz e traz consciência para nós, a gente sente uma dor, porque ela é desconfortável, essa desconstrução do velho eu para o novo eu. E isso exige uma ambiência, né, de espaços e de momentos como esses aqui, onde a gente pode estar avançando e trazendo a nossa voz para esse lugar. E é extremamente importante isso que você traz e coloca em conexão com o universo, porque é assim que a gente ganha força. Cada uma e cada um do seu lugar acaba trazendo isso. Então, para mim, a espiritualidade é aquilo que muitas vezes está no invisível. É muitas vezes aquilo que às vezes a pessoa fala, mas a gente identifica algo nela que ela acaba não tendo clareza, muitas vezes, do que é isso. E a gente precisa das pessoas para a gente saber que são espelhos nossos através das nossas relações, porque elas é que nos fortalecem, elas também que nos colocam em atrito, para a gente ver até onde que a gente está nesse movimento
e a vida faz acontecer aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Eu venho de um ano assim de muitas transições e de uma espiritualidade assim muito forte no sentido de movimento. Eu durante muito tempo eu fiquei muito escondida das minhas relações, né? Por uma lealdade até das mulheres do meu sistema. Então, dentro das relações efetivas, principalmente, eu ficava muito escondida. Então, esse ano, assim, desestruturou as relações para que eu pudesse, então, me apropriar também. E estar aqui, mais uma vez, é um grande presente, porque é sobre isso. Quando a gente se sente que a vida é sobre a gente encarar quem a gente é realmente, assumindo a nossa história, assumindo a nossa trajetória conforme a gente vai caminhando, que nem sempre é tão confortável, porque a espiritualidade ela é muito romantizada, mas a realidade dela ela é muito dolorida. Ela é muito desafiadora, porque ela nos coloca diretamente em contato com as nossas dores também, com aquilo que a gente muitas vezes quer esconder de alguma forma, e aí a gente não tem jeito. Chega uma hora que a gente precisa se desconstruir e assumir, abrir o peito, falar assim, isso aconteceu comigo e agora eu assumo e pago o preço, né? Bert Hellinger fala muito sobre a gente precisa assumir essa postura para a gente pagar o preço de sermos quem nós somos. Porque a liberdade de ser, ela é que nos guia, é esse guia que acaba trazendo essa voz principalmente para nós mulheres. E o tema que foi escolhido, ele é extremamente importante. Das mulheres, né, dessa voz do feminino dentro do direito, dentro dessa voz jurídica, porque a gente olha para os conflitos nas relações. E aí a gente olha para tudo isso como um grande guia, um grande mestre, para a gente olhar para qual relação eu preciso integrar ainda comigo, né, dentro do meu sistema, sobre isso, sobre o que acontece. Aproveitando o que você falou e essa ressonância, né, que você falou deste ano tão desafiador, eu acho que tanto eu como Jordana, a gente estava até conversando antes de começarmos o podcast, desses desafios do ano. Nessa questão da espiritualidade, na questão de mulher dentro do jurídico, dentro dos conflitos, e este olhar em relação a nós, porque a gente nós temos falado bastante de conflitos dos outros e como nos posicionar. E o nosso conflito, né? E aí você traz isso, quantos conflitos, a dor, que mesmo nessa procura da espiritualidade ou desenvolvimento da espiritualidade, a dor, exatamente, ela é romantizada, né? E é uma dor você se olhar, você se perceber. E aí a pergunta que eu te faço, Simone, é que técnica ou que caminho você traz para você? O ouvir a espiritualidade, de que maneira você está conseguindo entrar dentro de você, se observar e se acolher para este caminho? Que ferramentas? Eu sou consteladora familiar e eu tenho muitos colegas, então, que são consteladores familiares. E dentro dessa visão de como me encontrar e qual é a dor que a minha alma está pedindo para ser vista, então eu uso a constelação familiar, porque ela é que atua de uma forma muito dentro que aquilo que às vezes nós somos corpo, mente, emoções, mas nós somos alma, nós somos espírito. Nós somos humanos, mas nós estamos viemos para cá não é só para caminharmos e não, a gente tem algo a deixar aqui. Então, quando a gente se apropria realmente do valor da vida e dos conflitos que acontecem e das dores no meio do caminho, e essas repetições dentro de por que isso sempre aconteceu comigo? Por que dentro dessa relação isso está acontecendo novamente?
Então, quando a gente tem repetições, a gente olha através de uma constelação familiar. E ali no campo se mostra exatamente para onde a minha alma está olhando. E muitas vezes não é uma decisão fácil, não é uma solução gostosa de uma decisão que eu preciso tomar sobre a minha vida. Eu tive momentos esse ano, assim, e eu me emociono porque entre coloquei duas questões no campo e todas as duas foram muito difíceis. E eu tive que escolher qual caminho. Então não é um caminho fácil. E a gente, quando a gente olha para dentro e a gente olha para isso, não é fácil a gente mudar um posicionamento. Por isso que quando a gente traz para as constelações e traz para a consciência da alma, então eu consigo fazer um movimento porque eu trago aquilo que estava no inconsciente para o consciente. Então, sim, eu sinto a dor, ela é dolorida, ela é difícil, mas ela é ela é leve no sentido de, sim, essa sou eu. Para mim me tornar cada vez mais quem eu sou, eu preciso me apropriar também disso. E Bert Hellinger fala, nós somos muito mais leais do que livre. Eu, de uma certa forma, eu sempre quero fazer aquilo que já é comum do meu sistema familiar. Para romper isso é muito difícil, porque a gente quer sempre pertencer ao clã. Então, quando a gente precisa romper, é como se a gente traísse o nosso sistema familiar, e isso traz uma sensação de dor. E aqui é que entra, eu preciso lidar com essa dor, porque é desse lugar que eu vou para o mais, que eu vou para a vida, e eu sigo, e eu deixo algo de bom, né? É muito legal ver essa trajetória, né? E esse trabalho hoje que você exerce. Mas a minha pergunta é como começou, como você descobriu, como você conseguiu integrar essa questão sistêmica na sua profissão, né? Porque nós temos histórias aí de algumas pessoas que às vezes vão esse caminho por uma questão profissional, efetivamente, mas às vezes nós temos muitos exemplos que é muito na dor de uma evolução pessoal mesmo, que a gente descobre esse caminho e depois descobre uma forma de caminhar, de trazer esse caminho para a nossa profissão. Então, eu queria ouvir um pouquinho da sua história nesse sentido. Então, nossa, essa pergunta ela é assim incrível, porque esse ano, 2025, eu encerro um ano onde eu comecei essa trajetória. Então, 2017 para 2018, eu passei por um divórcio. E esse divórcio foi muito difícil, porque é o pai do meu filho. Nós trabalhávamos juntos, nós tínhamos empresa junto, nós tínhamos um patrimônio. E eu passei a ver algo que eu tinha assim olhado para o movimento que eu fiz. Eu assinei uma procuração para o meu ex-marido dentro da empresa para que ele pudesse ter poderes para fazer o que ele achasse que fosse possível. E ele tomou um caminho muito diferente do meu. Então, onde os valores não são os meus. Mas os reflexos que isso se tornou por esse contrato, muitas vezes invisível, que a gente assina, ele nos coloca diante daquilo que nos inviabiliza de muitas formas, no sentido da invisibilidade também, de muitas vezes nós mulheres assim buscamos nos esconder, né? Eu vejo muito isso nas minhas mentorias, a dificuldade de que muitas vezes a gente não assume o nosso valor. Então a gente terceiriza isso. E eu terceirizei uma parte da minha vida para, né, para o meu ex-marido, e que eu tive que ter assim uma forma muito humana e integrativa, porque ele é pai do meu filho. E aí, dentro do direito sistêmico, em 2017 para 2018,
Eu fui num congresso em São Paulo, que foi o primeiro congresso internacional de direito sistêmico do Bert Hellinger no Brasil. Ali eu consegui fazer parte dentro do direito. Ali eu vi que o que eu estava vivendo eram conflitos familiares muito parecidos com aquilo que com que as mulheres e os homens também passaram dentro do meu sistema. Quando meu avô assinou uma renda de uma terra e ele entrou como testemunha ali e ele perdeu uma parte de uma propriedade dele. E aí muitas coisas começaram a fazer sentido, assim, nossa, mas eu queria descobrir quem que eu tinha sido, então. Bom, se eu assinei uma procuração e eu terceirizei, eu fiz aquilo que eu achava que era o meu melhor, porque era o pai do meu filho, é o pai do meu filho, é a pessoa que eu tinha escolhido para viver ao lado dela, mas a gente nunca sabe quem é o outro, mas ele está a serviço do nosso sistema. Ele está a serviço daquilo que muitas vezes eu não tenho clareza, mas que eu passo a enxergar através de um grande espelho de quem eu realmente sou e daquilo que eu preciso. Então, e ali eu fui entender, bom, então eu fui olhando, né, a minha caminhada também com uma forma de entregar isso, como uma jornada dentro já do direito sistêmico, e aí eu comecei a atuar como mentora, como eu fiz planejamento estratégico para escritórios de advocacia, porque daí eu olhei para os processos judiciais, eu olhei para a gestão do escritório de uma outra forma. Os advogados, eles se formam e vão diretamente atuar, muitas vezes, na linha de frente. Mas existem os contratos invisíveis das sociedades que não são vistas. E acabam, às vezes, atuando de uma forma sem que isso seja olhado de uma forma a nível de alma. Porque um CNPJ, ele tem alma. Ele é um ser vivo, ele tem uma grande importância. E, às vezes, fica só no individual. Então, a gente precisa unir isso, né? Entre um grande trabalho que é feito dentro de uma empresa. E os contratos invisíveis que a gente assina, eles são muito grandes dentro das relações, porque a gente nunca tem consciência, mas é o movimento que coloca a gente a olhar para isso muitas vezes. Então, não sei se eu respondi aqui essa pergunta, né? E só uma questão assim, né? Eu tenho 43 anos e eu sou a primeira mulher que, dentro do meu sistema, assim, que as mulheres não poderiam estudar. Apesar da minha idade de 43, mas a minha irmã mais velha não estudou porque as mulheres não poderiam estudar. Quando chegou na minha vez, eu falei assim, não, eu quero fazer um pouco diferente. Eu sou, assim, bem disruptiva desde que eu nasci. Então, assim, eu já cheguei para causar uma bagunça, assim, no meu sistema. E aí chegou a minha vez, e aí eu fui buscar o quê? Eu fui buscar o direito, eu fui buscar a justiça para dentro do meu sistema. Então, de trazer esse lugar também de fala, de voz aqui hoje, é um grande presente para mim, porque ele traz esse lugar que muitas pessoas, e aí eu falo de mulheres, mas de muitos homens que acabam assinando esses contratos invisíveis, que nos colocam muitas vezes em conflitos, que são vistos depois. E aí as constelações novamente trazem consciência para isso. Você sabe que muitas pessoas me perguntam, quando a gente fala de constelação familiar, o que é isso? O que é uma constelação familiar? Porque a gente fala que a gente traz essa questão de pai, mãe, família, e aí aplicação no direito. O que é quando você fala deste campo? E, ao mesmo tempo, você está nos trazendo que este campo, a espiritualidade, andam juntas. E para as pessoas que não acreditam, que são céticas, como é isso? O que é isso? Né? E aí eu vejo muita resistência também
em falar, não, isso é um teatro, isso é um... Como assim? Se você pudesse falar um pouquinho dessa questão do campo, o que nos traz, onde nos leva. Essa é uma pergunta que é aquilo que a gente, como é que é? Eu só sei quando a gente vive, daí eu posso saber, né? É. Vou tentar, assim, trazer aqui o que Bert falava muito, porque as constelações, elas não são aquilo que a gente pega livros para entender o que é. É aquilo que muitas vezes se mostra diante de uma dor muito grande. Quando a gente olha para o movimento dos excluídos, e aí a gente coloca no campo e o que é isso? E qual é a dor que isso representa? Então, e a resistência, ela é muito natural e ela acontece porque a gente vem de um momento assim onde a gente agora está falando abertamente sobre espiritualidade, onde a gente está colocando essa consciência maior. Mas ainda se tem assim, vamos fechar os olhos e vamos fazer de conta que a gente não quer olhar para isso. Então, as constelações, elas são para as pessoas também que assim, querem olhar para isso. Eu quero olhar, eu quero passar por esse momento. E muitas vezes as pessoas chegam para nós e a gente sente assim, não é sobre entender. Bert falava, não é sobre entender constelações, é sobre sentir. E o sentir, ele é de um lugar de muita, assim, o Individualidade. caminho que a gente chega até sentir. Para as pessoas que são céticas, elas estão muito na razão. Elas estão muito aqui, muito lógicas dentro dos seus problemas, dentro das suas questões. Então, não chegou ainda no coração, e a gente fala que o caminho mais longo é esse do cérebro para o coração, porque a gente tenta segurar aqui, a gente tem controle na nossa mente. Aqui a gente controla, a gente manipula, nós fizemos aquilo que achar que tem que ser feito, daquilo da forma com que eu sempre fiz. Mas quando a gente traz para o sentir e traz essa sensibilidade, aí eu posso olhar para o que se mostra, o que é uma constelação. E a resistência nada mais é do que eu quero ter controle. Na constelação, se a pessoa está pronta, ela já vem num lugar onde a minha vida deu tudo errado, eu não sei o que fazer, eu estou repetindo um ciclo eternamente e eu quero olhar para isso porque eu não consigo mais viver dessa forma. Eu já fiz terapia, já busquei várias alternativas de autoconhecimento, mas ainda eu não tenho clareza porque eu acabo repetindo. Porque o emocional ele é extremamente importante. A gente traz para o sentir. E aí eu sinto uma tristeza, eu sinto um medo, mas o que é isso? É meu isso? Ou eu estou olhando para algo do meu sistema que se repete e aí eu posso olhar para isso? E dentro das constelações é muito assim, é permissão de ver. É de muita humildade, sabe? De olhar para as escolhas, muitas vezes, que a gente faz de forma inconsciente, a serviço de algo muito maior que a gente não consegue ver. E a espiritualidade, ela caminha junto porque nós viemos para cá, mas estamos a serviço de algo maior que a gente traz a espiritualidade como um grande guia que caminha ao lado da família, porque a família ela é a primeira estrutura. Quer chegar, quando a gente quer chegar no teu estado maior, você vai ter que passar pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu sistema, e aí você chega numa espiritualidade. Não tem como negociar. E muitas vezes esse que é o difícil, assim, como que eu olho para tudo isso dessa forma consciente? Porque gera dor, gera resistência. Então,
viver as constelações é uma filosofia de vida. Assim como a espiritualidade, ela também é uma forma de integrar aquilo que a nossa luz e a nossa sombra, daquilo que nos é possível fazer esses movimentos. Que legal, a gente fica encantada aqui e até se perde que a gente tem que fazer pergunta. Que gostoso. Mas eu gostaria de saber essa questão assim do seu trabalho em relação ao feminino, a essa questão, né, que você já trouxe ali da sua correlação dentro da sua história de vida, porque é a primeira mulher a fazer um pouquinho diferente e então trazer essa correlação não só da questão do trabalho com o feminino, mas com essa questão da resistência, né? E como que você vê isso? Aí é que entra um grande ponto. Eu sou filha, né? Eu sou de origem alemã, então eu sou de uma origem, de uma linhagem de mulheres e homens muito fortes. Porque eu até meus 15 anos eu trabalhava na roça. Então nós fomos ensinadas a trabalhar, a fazer. Então, as mulheres, e no geral, hoje, teve-se uma grande evolução das mulheres de encontrar o seu lugar no mercado de trabalho, de integrar toda essa busca, esses nossos direitos. Mas nós também nos perdemos um pouco no meio desse caminho, porque tá, e aí quem cuida dos nossos filhos? E onde que a gente vai ser mulher no meio disso tudo? Nesses diversos papéis que nós assumimos. Porque eu sou mãe, eu sou, né, sou empresária, eu tenho as minhas relações, eu tenho amizade. Ah, mas e aí, o que que eu faço com tudo isso? Então, as mulheres, elas chegam muito, com uma energia muito masculinizada, que é do fazer. O que que tem que fazer? O que que eu tenho que fazer? Porque eu tenho muito resultado, mas dentro das minhas relações eu sou mais. O que que acontece? Né? Então, como desconstruir um pouco essa imagem dessa mulher muito forte que aprendeu a ter que dar conta. E às vezes a gente acha, não, é só nessa região, mas né, nós estamos aqui no sul, de origem mais alemã, mais italiana, mas eu vejo que é de forma geral. Então, essa resistência das mulheres também é de se tornarem um pouco mais femininas, e isso coloca a gente num certo risco, e aí tem a grande importância de que mulheres se unem nesse mesmo objetivo de olhar para a espiritualidade também, e ali existe um lugar seguro entre nós, onde a gente pode ser mais vulnerável, onde a gente pode trazer mais as nossas dores e compartilhar que muitas vezes a minha história ela vai trazer um insight com a história de outra pessoa. E ali uma começa a ver, poxa, mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz tudo e tudo eu dei conta de tudo, mas aqui eu não consigo mais. A gente chega, depois dos 40, a gente começa a não querer mais dar conta de tudo. Porque a gente vê que acaba sendo exaustivo. As mulheres estão assim no momento, elas estão exaustas, elas estão sobrecarregadas, elas estão carregadas de uma culpa muito grande, culpa de não dar conta de tudo. Então, quando a gente olha, para onde que isso tudo está olhando? Porque eu preciso dar conta como a minha mãe deu, como a minha avó, como deu, ou eu posso fazer um pouco diferente? Então, na minha trajetória, eu fui buscando um pouco, eu vou fazendo um pouco diferente. E hoje, quando a gente fala assim, eu vou descansar um pouco, eu vou descansar, eu não vou me colocar em tantas coisas, eu vou ser mais seletiva nas minhas escolhas para que eu não precise ter tanta energia, é bem complexo, porque ao mesmo tempo isso é muito atrativo, assim, a gente quer estar em movimento constante com muitas coisas, mas muitas vezes ela está longe de um propósito. Então, quando a gente busca esse feminino mais leve, mais integrado, onde eu possa ser, sim, em alguns papéis,
mais leves até comigo mesma, porque o grande ponto é como que eu sustento tudo isso internamente? Como que eu dou conta internamente disso tudo que acontece comigo? E aí a espiritualidade, de novo, ela vem e ela derruba tudo que a gente achou que teria construído. Porque a gente está se desconstruindo aqui e se reconstruindo aqui, ao mesmo tempo. Quando a gente busca essa consciência e esse movimento. Que legal. Nós estamos fazendo aqui, ó. A gente está aproveitando cada Exatamente, palavra. nós estamos aqui na absorção de tudo isso. E é muito interessante a gente olhar para esses aspectos, porque o que me veio aqui é, dentro dessa sua trajetória e até dentro desse conflito que você passou ali do seu divórcio que você trouxe na sua história, hoje você vê que esse caminhar seu profissional, mãe e esses diversos papéis, você exerce ele, né, nessa multiplicidade de forma mais leve ou olhando para sua própria trajetória, ou você reconhece que ainda tem esse peso? Em alguns aspectos é leve, e quando algo novo se mostra, ainda às vezes ela é aquilo que é pesado. E quando eu falo que é pesado, eu estou fora do meu lugar. Eu estou olhando para aquilo que eu fiz que ainda era algo inconsciente. Porque quando a gente tem filhos, esse vínculo ele não desaparece. O marido e a esposa se separam, mas pai e mãe não se separam. E o meu maior cuidado e minha maior forma de olhar para a história, para minha história, foi que meu filho não repetisse aquilo que eu repeti. E o meu filho, ele foi assim, e aí os filhos, eles são maravilhosos, eu não sei se vocês são mães, eles vêm para mostrar exatamente aquilo que a gente tinha de mais difícil. Sim, e a gente está rindo aqui porque a Lu já tem 2 crescidos, mas eu tenho 2 pequenos, assim, e eles são realmente, quando você traz essa questão do espelho, é muito louco, para não dar outro adjetivo, porque inclusive eles devem estar assistindo. Mas é muito desafiador esse espelho nessa intensidade que a gente se vê dentro dos nossos filhos, né? Eu tenho um casal, então eu tenho essa oportunidade de estar olhando para o feminino e para o masculino ali, e é algo de um aprendizado hoje, né? Eu vejo isso com o estado de consciência e presença que eu tenho. É claro que quando eu tive meu primeiro há 10 anos atrás, na primeira infância dele, não era assim, né? Eu estava só sobrevivendo, trabalhando para, enfim, fazer as coisas rodarem. E o quanto é importante, e talvez seja esse o ponto da leveza que a gente se encontra, de fazer as coisas de uma forma mais diferente, né? Do que a gente foi ensinado e programado. É bem interessante aí esses aspectos. Mas daí já entra a resistência. Sim. E a Simone falando a identificação com a sua trajetória, né? Porque eu também me divorciei depois de 33 anos, entrando no mercado com 54, mulher, descendência árabe. Você fala da Leoa, mas a árabe, né? E toda uma vivência e experiências muito dolorosas na minha vida. E aí você trazendo tudo isso, traz essa questão dessa consciência de nós trazermos as nossas dores e, ao mesmo tempo, como é bom a gente descobrir como acolhê-las. E você está trazendo muito isso. Então, vai ter a dor, vai ter todo um processo, mas acolhê-las. E aproveitando você falando de filhos, eu tenho dois adultos já. E esses dias a minha filha
numa situação falando, ela já se sentindo culpada em relação aos pais, ela falando, não, porque eu vou fazer isso para vocês. E eu trazendo essa coisa, eu falei assim, minha filha, você não deve nada. Você é minha filha, eu sou sua mãe. Eu tive você porque eu quis ter você, então você não me deve nada. Isso para mim foi tão libertador como para ela, Sim. Sim. né? Essa importância de nós entendermos, não nos devem nada, nem nós devemos nada aos nossos pais. Nós simplesmente podemos olhá-lo através da constelação familiar, colocando-os no lugar deles, como pais, não é? Isso é libertador para nós. A importância da gente colocar nessas relações, me veio aqui, é a questão da expectativa, né? Porque se Isso. você tira... E a expectativa, ela vai trazer esse filtro que é meu ancestral, que é meu familiar, que é meu conhecido. Então, eu vou ter expectativa que você faça algo quanto descendente dentro daquilo que eu fiz. Só que como ela trouxe, olha a quantidade da diferença vivencial, territorial mesmo, não só questão ancestral, mas quando você vai do movimento agrícola, movimento, né, de agricultura, para o movimento moderno da vida na cidade, não tem como fazer a mesma coisa, né? Então, como você... Eu gostaria de dicas práticas, eu acho que Eu ia falar isso. o como você faz, o como faz sentido para você, o como você se cuida, o como você se olha, né, nesse lugar de trabalhar esse empoderamento pessoal. E ele é muito importante, né? Porque de alguma forma eu me identifico muito com essa ruptura. Eu sou natural, hoje moro há 20 anos em Curitiba, mas eu sou natural do interior de Rondônia. Então eu também nasci dentro da minha família para tirar todo mundo dos eixos e dos trilhos. Acho que nós três aqui. Acho que nós Não, três. Os senão a três, gente não eles... estava sentada aqui conversando. Exatamente. Então, assim, como a gente tem essas rupturas, e é muito engraçado, porque essa semana eu ainda estava conversando com a minha mãe, e eu sempre me senti muito rebelde nesse lugar, né? Da expectativa. Porque, afinal de contas, esperava-se que uma moça, uma mulher, seguisse determinados padrões. E eu nunca fui de seguir esses determinados padrões. Eu brinco que uma das libertações que eu tive recente dentro do mundo jurídico é pisar num fórum de tênis. Achei maravilhoso isso. E eu falo, depois que eu fui fazer a minha primeira audiência de tênis, ninguém mais me bota sapato de salto no pé. E é sobre isso, o quanto é confortável não ser igual a todo mundo, né? De alguma forma, isso dentro de mim é muito fluido. E como você vê isso tomando o seu lugar de seu, que é próprio? Esse é o maior ponto. A questão é o quanto que a gente acolhe a nossa história. E o quanto que a gente dá conta de olhar para as escolhas que a gente fez de forma diferente. Eu tinha 3 para 5 anos, eu sou a terceira de 4 irmãos, né? Então, assim, minha irmã, meu irmão, daí meu irmão mais novo. E, assim, eu vim com uma questão, assim, que eu já tinha uma forma, assim, eu queria sempre saber muito o porquê das coisas. Então, para eles era dito que era para fazer dessa forma, eles faziam. Eu fazia, mas eu queria saber por quê. E se não podia ser feito da forma com que eu via, obviamente que não, né? Mas eu tentava. Então, assim, eu era mais rebelde nesse sentido. E muito tempo eu tentava me encaixar como aquilo que eles queriam que eu tivesse, por mais que eu não conseguisse. Era mais forte do que eu. Então, nós nascemos, mesmo que nós viemos de uma mesma família, mas nós somos muito diferentes. Então, o grande ponto é quando eu faço as pazes com a minha própria história.
sim, eu sou diferente, eu sou rebelde, eu faço as escolhas mais diferentes de todos. Eu também tenho mais questões para dar conta de conflitos que eu acabo muitas vezes querendo olhar para isso, porque eu estou a serviço de algo que eu preciso viver e entrar nesse fluxo da vida. Esse foi um ano assim que eu entrei muito na flexibilidade. Porque no momento que a gente se torna flexível conosco mesma, fica mais leve. Então, a dica prática é fazer as pazes com a sua própria história, entrar em contato com tudo isso e assumir: eu vou de tênis para uma audiência, ou eu vou colocar um salto alto porque eu quero ir no supermercado e tá tudo bem. Então, essa forma, assim, e quanto mais eu sou eu, mais eu estou feliz, mais eu deixo meus filhos livres. Porque esse é o grande ponto. Que meu filho não tem obrigação nenhuma de olhar para a mãe que está, né, separada ou se divorciou e que ele tem alguma dívida em relação que ele tem que suprir algo que faltou em relação àquilo que eu fiz. Então, que a gente possa dar conta. E muitas vezes fala assim, dar conta tá bom, disso eu vou olhar, em algum momento vou ter consciência, mas ser mais leve, né? Porque a gente tem um chicotinho interno muito forte da autocobrança, daquilo que ainda é muito do nosso sistema também. Imagina a família árabe, né? Então, assim, como é forte isso? Quantas regras, quantos rituais que precisam ser passados para a gente chegar e falar assim, eu vou fazer um pouco diferente. E você se tornar leve com a gente mesmo e encontrar a nossa tribo, o nosso mundo com que a gente possa conversar sobre isso. E quando eu falo assim, a gente está aqui, nós três, não existe coincidência. Né? É agradecer o universo, né? E o momento até planetário, calendário da gente estar, porque dentro dessa sua fala me veio quantas de nós seríamos queimadas na fogueira Sim. se estivéssemos em outro momento histórico aí, que eu acredito que muitas das nossas mulheres anteriores acabaram pagando esse preço, né? Então, hoje, e até a questão do próprio hospício, né? A gente vê a história do hospício do hospital psiquiátrico, de história de pessoas que tinham esse pensamento um pouco diferente, e hoje a gente explora um pensamento fora da caixa justamente por ser a moda da vez, mas que em momentos históricos isso nos levava a prisões físicas e fogueiras, né? Eu acho que chegamos no momento das nossas vidas e mesmo dessa questão planetária, que estamos com uma energia muito densa, né? As nossas histórias, elas se encontram com muitas histórias parecidas. E esse projeto, e que Bo Simone, né, veio aqui trazer a sua experiência, Jordana tem acompanhado o projeto Direitos e Espiritualidades, quando veio, é exatamente neste sentido de flexibilizar a nossa vida, fluir a nossa vida, leveza da nossa vida. Que a espiritualidade, eu acredito que ela veio e vem mais forte neste momento para mostrar que nós não precisamos de um sofrimento tão grande. Não é que não tenha dor. A dor faz parte dessa mudança e a maneira de você encará-la é que vai fazer a diferença na sua vida. Mas essas mudanças que estão sendo tão necessárias, a espiritualidade está tentando nos mostrar, não precisa ser densa. Não precisa sofrer, Não né? precisa sofrer. Que o maior objetivo da nossa vida é sermos felizes. E para sermos felizes, é o autoconhecimento, é o acolhimento, é você entender você é assim. E não é aquele jeito, eu sou assim, me aceite. Não é isso. É eu sou assim e respeitar você. E esse é o nosso desafio
de trazermos para a prática, né? E que legal você está trazendo para a prática, né? E é um passo de cada vez. É nos abrirmos para isso, né? E você está nos trazendo muitos exemplos, Simone, né? Da sua vida, do que acontece e as ressonâncias, né, de nossas vidas aqui e de muita gente que está nos ouvindo. E como isso nos acalma. Para mim, assim, está sendo... no meu dia a dia, todo dia eu falo da espiritualidade, né? Eu falo espiritualidade, o acolhimento. Mas como não é fácil, tem momentos que para você sair da dor é difícil, né? E você está nos trazendo isso. Eu acrescentando isso com o que você traz e que traz uma ressonância e o que chega para mim quando a gente solta essa resistência e a gente vai soltando ela aos poucos, porque é um lugar de sobrevivência, a resistência. Então, quando a gente vai soltando internamente essas amarras e essa dor, a gente vai soltando e vai dando mais espaço internamente. Quando a gente solta isso e também entrega para o universo, ou entrega para Deus, ou entrega para algo que é maior e é tão pessoal isso, eu também estou pronta para receber o que é meu de merecimento. E esse foi um ano de finalizações e encerramentos de muitos ciclos. 2025, ele é um ano 9 dentro da numerologia. Então, o soltar também é deixar o ego quebrar a gente em 1000 pedaços. Porque, de novo, a espiritualidade, ela entra nesse lugar. Solta isso, solta essa bagagem, solta, não prende, não fica preso a uma história que muitas vezes ela foi difícil, e a gente sabe, cada uma aqui, o quanto que passamos por momentos desafiadores, e vamos passar e estamos passando. Mas ela é uma evolução, ela é um lugar de crescimento interno muito grande. E que a gente possa viver dentro das nossas relações de uma forma mais integrativa daquilo que é importante. Vamos simplificar a vida que vai ficar mais fácil. Exatamente, né? O que é a vida? E a gente só tem hoje. Isso eu adoro falar e é o que eu tenho tentado colocar na minha vida, na prática. A gente só tem hoje. A gente não tem o amanhã, né? A gente tem um planejamento do amanhã necessário, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E por que não vivê-la, né? Com a sua essência, né? Tirando essas amarras mesmo. E não precisa, eu acho que um conceito importante que nós temos que entender, a gente não precisa tirar as amarras de uma vez só. Não tem nem como. Vai tirando um pouquinho aqui, aí daqui a pouco fica mais difícil uma aqui, mas daí você já vai desmanchando mais um pouquinho. E isso que é legal, a gente vai se acolhendo, a gente vai se respeitando, né? E você traz muito isso, Simone, o respeito com nós mesmos. A importância de nos respeitarmos. Mesmo com todo o conceito familiar que a gente traz, porque a gente não tem como pegar e dividir. Acabou a família, não, né? Pai, mãe, não quero mais, é isso. Não é isso, né? Não é isso. E a constelação, ela trabalha muito isso de uma forma muito, muito forte. Muito forte. Eu sempre falo que as constelações é uma forma da gente organizar internamente o que acontece. Ela traz consciência, mas ela é uma forma mais leve da gente lidar com as nossas questões. Então, essa flexibilidade de lidar com aquilo que é nosso, de organizar internamente aquilo que é dentro daquilo que é realmente meu. E soltar novamente, né? Esse movimento para a vida, porque é onde a gente pode expandir
projetos novos como esse que a gente está fazendo parte aqui, que muitas vezes a gente recebe, né? Eu recebi a Betina, que fez um movimento aí com vocês já. A gente tem um movimento junto sobre saúde mental nas empresas e que fala sobre essa desconstrução interna, como você trouxe, precisa de uma segurança psicológica interna, porque a gente sempre fala, às vezes é isso que estrutura o edifício inteiro. Como que eu vou tirar isso aqui, que se eu estou em cima disso, para me tornar aqui? Não, eu vou fazendo isso aos poucos, né? Eu falo, a nossa vida é uma casa, então eu vou construir uma parte aqui do lado que é nova, mas eu vou continuar residindo aqui nesse espaço. Aí eu construo um novo e ali eu vou construindo algo que eu possa, mas eu não posso ficar só ali, porque volta e meia algo precisa ser restaurado aqui internamente nesse ambiente que já é mais conhecido, mais comum, que foi trilhado durante os anos da nossa vida e, né, e daquilo que a gente, a espiritualidade, o que a gente faz? De o que eu vou desconstruir daqui para o novo, né? É muito legal. E a minha pergunta, juntando essas suas falas, é como esses olhares e até a própria ferramenta, enquanto, né, constelação que traz toda essa filosofia que você já trouxe, que não trata só de uma técnica, mas que toda uma vivência que nós partilhamos da mesma filosofia, esse trabalho que você faz em relação à sucessão. Porque eu acho que esse olhar, por exemplo, que a constelação ela traz muito de respeito hierárquico, que de alguma forma essa vida moderna vem nos tirando ou de alguma forma desalinhando alguns conceitos, princípios e valores, traz para gente essa questão. Dentro da experiência que eu tive em relação às sucessões familiares nas organizações, é um trabalho que eu, assim, eu gosto de paixão, assim, porque é um lugar onde se tem muitos conflitos. Desculpa. Conflitos que parecem... Deixa eu tomar uma vez. Parece que eles são da empresa, e eles trazem os fundadores e os sucessores. Quando a gente vai ver a fundo, eles são conflitos familiares. E o que acontece? Geralmente o fundador da empresa, ele, ele, ele foi para a empresa durante a sua jornada de vida e vieram os filhos. Geralmente, eles ficaram muito ausentes dessa casa para estar nessa empresa, porque eles construíram um legado aqui, mas dentro das relações algo ficou. E aqui a gente já tem um ponto. Os homens aprenderam isso. Isso é uma lealdade muito grande. Então, eu preciso prover, mas nas minhas relações eu terceirizo isso, essa parte. E aí a mulher geralmente fica nesse lugar. Quando esses sucessores vão para a empresa, esse fundador olha para o sucessor, que é o filho, e fala assim: agora você vai fazer o que eu passei a minha vida inteira sacrificando para que você pudesse assumir o meu lugar. Aí o filho fala assim: não, eu não vou fazer o que você quer. Por que isso? Por que aquilo? Porque eu não vou suprir sua expectativa. Eu não vou engolir goela abaixo aquilo que você quer para mim. E aí o que a gente vê? Um filho olhando para um pai que estava ausente nessa casa, mas ele estava presente dentro de uma empresa. Então o bastão ele é algo muito pesado numa sucessão. Quando essas relações aqui de um fundador para um sucessor não é vista dentro de uma hierarquia, que aqui existe uma empresa, existe um terceiro eixo que é um CNPJ, existem aqui um legado todo, existem colaboradores, clientes, dinheiro, todo um capital aqui.
Então, esse sucessor, ele precisa olhar com muito respeito, com muita humildade, para que ele possa um dia assumir esse lugar lado a lado. Isso é uma jornada que a gente faz, porque isso gera muito atrito nessa relação aqui. Aqui, os conflitos familiares, eles se sobressaem, assim. As reivindicações de quem estava ausente, isso aí se torna presente, e aí busca, às vezes, esse filho, essa filha, busca querer compensar um tempo que não se teve. E aí fica aquele filho com a mão na cintura, reivindicando o que não tem. E aí o fundador também precisa ter essa humildade de olhar para isso e falar, bom, eu falo às vezes, a gente precisa sair da empresa para voltar aqui nesse espaço e olhar para isso aqui de uma outra forma, para que vocês juntos possam estar aqui. E a relação que se mostra geralmente não está no problema da empresa, está na relação da casa. Está na relação pai e filho, não pai e filho, mãe e filho, né? Não propriamente fundador e sucessor. Esses conflitos, eles são muito enraizados porque os pais também, por terem muitas vezes uma opinião muito forte, e às vezes eu construí um legado e agora eu vou te passar a caneta e você vai assinar como eu mandar. É muito pesado esse lugar. Esse filho vem de uma outra geração, ele vem. Como ele pode olhar com uma grande honra o que ele está recebendo dentro de uma hierarquia? Porque ele nunca vai ser o fundador. Então, ele precisa honrar muito esse fundador para que ele possa receber tudo que ele construiu, para ele poder fazer um novo passo. É um dos trabalhos mais lindos, assim, porque a paz que se traz para esse lugar, eu já tive, assim, experiências lindíssimas de pais que se separaram quando os filhos foram crescendo. E aí esses filhos cresceram sem esse pai, e daí eles vão para dentro da empresa e acabam reivindicando muitas vezes aquilo que a mãe contou uma história sobre o pai. E aí a gente chama a mãe muitas vezes junto, e aí a gente traz de volta para a relação casa. Todos podem se ver de um novo momento. Então, eu acabo mais sendo, muitas vezes, uma mediadora da relação familiar aqui. E aí traz leveza para essa empresa ter sucesso, para se aí sim esse sucessor fazer esse movimento. Meu, que legal. Eu acho que, primeiramente, quero agradecer esse trabalho que a gente se dispõe a fazer para ter momentos como esse. É sobre isso, né? Porque é uma oportunidade, né, desse bate-papo. Eu digo, assistir de casa é maravilhoso, mas sentar nessa cadeira não tem preço. São coisas que o Mastercard não dá conta. Então, quero agradecer primeiramente a Lu, a Dani, a Renata, né, por ter me possibilitado esse compartilhar aqui desse lugar muito especial. E quero passar a palavra para a Lu, deixar sua mensagem final aí. Infelizmente, nosso tempo está nos próximos. E para passar para a Simone passar as suas considerações finais aí. Nós temos um reloginho aqui, gente. Eu nem olho para ele, mas não adianta. Ele fica ali. E nós estamos, infelizmente, terminando essa entrevista maravilhosa. Eu tenho muita coisa que gostaria de conversar com você, Simone, e que você trouxesse aqui para o podcast. Ano que vem, vamos marcar para que você venha novamente e bater este papo tão gostoso com várias perguntas que eu estou tendo aqui, várias questões que gostaria de ser colocadas e vamos colocar ano que vem. Simone, queria pedir a você que deixasse uma mensagem e que deixasse seu contato, redes sociais,
para que as pessoas pudessem continuar acompanhando esse trabalho maravilhoso que você faz. Muitas pessoas vão se identificar e querer saber muito mais e receber esse acolhimento maravilhoso que você nos dá. Eu agradeço imensamente pela oportunidade e de trazer essa voz aqui junto com vocês, para que isso alcance as pessoas que precisam ouvir e ter clareza sobre a sua vida. E a mensagem que eu quero assim deixar e que isso reverbere dentro de cada um que está aqui, de cada uma, que existe um lugar que só é o nosso. E é nesse lugar que eu fico em paz, é onde eu posso ser quem eu sou e assumir e fazer as pazes com a minha própria história para que eu possa ter mais leveza, mais clareza e essa reconstrução diária e eterna da nossa vida, que é caminharmos juntos nesse movimento e nesse fluxo da vida. Então, eu deixo aqui essa mensagem, que existe esse lugar de força, onde a gente possa colocar as nossas habilidades, o nosso potencial dentro daquilo que nós somos. O meu contato, o meu telefone é 4799-225-0307. O meu Instagram é @SimoneDefren, negócios com alma. E para quem está aqui e que precise chegar em contato com esse movimento, que ele cresça e ele ganhe uma quantidade de pessoas que precisam estar nesse ambiente, porque é sobre a qualidade desse nível de consciência que a gente consegue ter ambientes como esse, multiplicando clareza, leveza da nossa vida. Não tenho nem como agradecer. Emocionada aqui, porque há uma energia tão grande, uma coisa tão boa, uma força. Você falou a palavra, uma força da sua presença aqui para nós. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada por estar aqui, obrigada por aceitar vir ao nosso podcast. Obrigada pela essa energia que você trouxe. E, de novo, a palavra acolhimento. Nos veremos muito mais vezes. E eu quero agradecer a Jordana de ter tão prontamente aceitado o nosso convite de vir aqui fazer esse programa. Que ela, já falei, uma parceira maravilhosa. Ela é uma querida da nossa turma aqui, da Rê, da Dani. Então, não tenho como nem te agradecer muito mais, né? Mas que bom, Jor, a gente vai participar em muitos outros podcasts como este. Com certeza. Eu é que agradeço realmente de ter sido lembrada e receber esse convite, porque sentar nessa mesa e fazer parte, que a gente sabe que não é só sobre o que a gente falou, sobre o que a gente escutou, mas é realmente uma troca muito maior. Do antes, do durante, do depois. Então, é algo realmente muito grandioso para mim. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até.